Olá, tudo bem com vocês? Todo o tempo com você mais uma vez. E aí, Edson? Opa, estamos aí. Bom demais? Bom demais. A Vivian já é do já é de casa, já é sócia, nossa sócia aqui. Agora tá direto. Agora gostei dessa informação. Vambora. Nossa sócia. Tem uma dívida aí, tu já vai contribuindo. Tem que mandar fazer uns negócios aí, já chega de... E aí, pessoal, tudo bem? Aí, seja bem-vindo mais uma vez. Pô, a gente tem uma mensagem sensacional hoje. Você precisa do que a gente vai te dizer hoje. Então, fica aí e aprecia o que a gente tem para dizer, porque essa mensagem não é nossa. Essa mensagem é do Espírito para você. Eu tenho certeza que isso vai acrescentar aí na tua semana, nos teus dias, na tua fé. Não se constrói fé verdadeira se não se ouvir boa palavra. E eu tenho certeza que o que você vai ouvir hoje é algo que pode ser que poucas pessoas falam do que a gente vai falar hoje. E sendo assim, você vai ouvir algo quase que inédito. Eu espero que vocês gostem. Então curte aí, compartilha com a galera que você acha que vai gostar. E comenta aí o que você está achando dos vídeos. Os vídeos passados têm sido muito legais. Espero que vocês estejam consumindo e esteja fortalecendo a fé de vocês. E estamos aqui todos os sábados, vocês já sabem, 7 horas. No Spotify também estamos lá. E aqui no YouTube apenas aos sábados, mas sem falhar. Ok? Vamos embora para a mensagem então. Hoje nós vamos investigar o porquê que Deus disse: Davi é homem segundo o meu coração. Essa é uma boa pergunta, né? O que será que levou Deus a dizer essa frase? Quais seriam esses atributos e características de Davi que fazem ele ter um coração segundo Deus? Houveram tantos reis que só Davi teve essa menção, né? Uhum. Inclusive o rei antes dele e um rei depois. O rei antes, Saul, o rei depois, Salomão. E eles não levaram essa credencial, vamos dizer assim, né? É. Mas é claro que se Deus disse, ele disse de maneira justa. Alguma coisa Davi tinha que os outros não tinham. Que você talvez não tenha, ou que talvez você tenha e não sabe. Então, fica aí, porque a gente vai tentar investigar isso através do que a palavra tem dito. E no final, eu espero que a gente chegue à melhor conclusão para todos nós aqui, e a gente também, né? Tem, inclusive, um texto que eu vou ler aqui com vocês, que é Samuel, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Eu vou contar um pouquinho o contexto. Israel teve o primeiro rei, certo? E esse primeiro rei, Deus o colocou lá, a pedido do povo. O povo pediu um rei, não sei o quê, e aí Deus falou: tá bom, vou dar para vocês um rei, já que vocês me rejeitaram. Afinal de contas, Deus mesmo era o rei deles. Mas eles, querendo copiar as nações vizinhas, via rei para todo lado, falaram: a gente quer rei também. O povo queria ter rei. Já tinha o melhor rei de todos, para que querer um rei humano? Aí Deus falou: então beleza, toma esse aí, Saul. Aí Saul, a gente até fez um vídeo dele, você pode olhar aí. Tem um videozinho aí que acho que são 2 ou 3 vídeos atrás também, eu fiz com a Vivian. É um vídeo que a gente falou um pouco do Saul. Que aí você vai entender melhor a história de Saul. Mas Saul não permaneceu na vontade de Deus, né? E aí, esse é o momento onde o profeta de Deus está dando uma advertência para esse rei, o Saul, por não ter se mantido nas promessas de Deus, na vontade de Deus, né? Aí o profeta fala isso aqui, ó. 1 Samuel 13, versículo 14.
Mas agora o teu reino não subsistirá e tu não seguirás governando. O Senhor providenciou um homem segundo o seu coração. Samuel disse a Saul a respeito do que hoje a gente sabe que é Davi. E ele falou que Deus escolheu, né? Inclusive o episódio onde Samuel está lá escolhendo, né? Ele tem vários irmãos e tal, e aí ele está lá sem saber, o profeta vai ungir Davi, mas não sabe quem é Davi. Não sabe, ele tem um monte de filhos lá, ele vai na casa de Jessé. E essa parte é boa, porque Jessé também vou te falar, hein? Esse pai, ó como é que acontece a coisa. Ele chama, os filhos estão todos em casa, chega lá o profeta, super importante na casa dele. Olha esse pai, cara, depois as pessoas reclamam do pai que tem, mas se tivesse o pai Jessé, olha, vocês iam reclamar mais ainda. Porque ele nem sequer lembrou, no momento que o profeta estava lá na casa, de chamar o Davi para estar junto ali. Tanto é que o profeta chega lá, Samuel, olha para um... Não é esse. Aliás, ele até se engana. Ele acha que o primeiro lá, como é que é o nome dele? Eliabe. Isso. Também muito filho também, né? 8 filhos. Aí ele tinha 7, tava lá. E o 8º não tava. Eu vi aquele monte de homem lá, falou, vem aqui que nós vamos ver quem que é aqui. E até o profeta se engana. Acha, opa, eu acho que esse aí que deve ser, que vai ser o novo rei, né? Ungido. Pois é, o profeta se engana. E Deus já fala com ele ali. Inclusive, nessa hora, Deus fala que ele está lá, o profeta, para ungir um novo rei. Escolhido por Deus. Mas aqui atrás, ó, pra você ver, esse próprio profeta já tinha falado para o outro rei, falando assim, Deus está escolhendo um homem segundo o coração dele. Quer dizer o quê? Peraí, se é segundo o coração de Deus, Deus examinou o coração também e percebeu que era igual, parecido com o de Deus. Ok, quando Samuel chega na casa e vai impor a mão para ver quem que é, ele faz um julgamento pelo que está vendo. Ele vê um cara bonitão, alto, fortão, todo preparado e fala, é esse aí. Que já serviu no exército. Olha que você vê. Samuel, o profeta, estava ali julgando pela aparência. Exato. Mas Deus já tinha dito que era conforme o coração e não a aparência. Acho que ele não se aguentou, né? Ali naquela hora. Ele viu aquele homem lá, né? Deve ser um armário. Aí ele falou, é esse aí mesmo. Mas aí, Deus rapidamente responde ao Samuel ali no íntimo e fala, os homens olham a aparência, mas eu sondo o coração. Eu rejeitei esse que você está olhando, não é ele. E na hora Samuel se apruma, né? Do tipo... Isso é muito legal da parte do profeta, né? Claro, porque ele entende que não é isso, não é por esse caminho, então beleza, próximo, né? E é o primeiro que o profeta vê e acha que já é. E Deus dá uma chamada nele e ele já... Tá, não é esse então. Para você ver como é que esse profeta era alinhado, né? Com a voz que falava com ele, com o espírito que falava com ele, porque por ele mesmo ele tinha ungido errado. Isso acontece o tempo todo na nossa vida se a gente vai só pelas aparências. Se não escuta aquela voz que vai nos orientar de fato. Aquele outro vídeo que a gente fez falando sobre algumas coisas da água, que até você falou, que os seres vivos ali, orgânicos, uma planta e tal, que eles chegam a ser 80% água. Isso. Que eu falei, a gente olha e nunca a gente vai ver água, porque a gente está vendo a aparência. Exato. Igual esse profeta, para você ver, né? Deus olha o que está lá nas entranhas da plantinha. Nem sei se plantinha tem entranhas, mas... Na constituição isso, dela. na constituição dela. Quer dizer, Deus, ele revelou para a gente o que ele olha. Ele olha o coração da gente. Não importa o que você está passando por aqui, por esse lado de fora. E isso deixa a gente muito bem ciente que a gente não deve confiar no que os nossos olhos veem. Que a gente não é capaz de fazer o julgamento correto. E que a gente não é capaz de julgar nada nem ninguém. Então a gente precisa realmente fazer como
Samuel. Se pôr no seu lugar e realmente fazer o que Deus solicitou que fosse feito. Por isso que, assim, fazer qualquer julgamento a coisas ou pessoas é muito complexo. A gente é muito limitado. E olha como esse profeta que era conectado com Deus, uma coisa é uma pessoa qualquer. Outra coisa é um cara conectado com Deus. Ele tomou uma decisão rápida pela carne, mas ele não tomou uma atitude. Ele pensou no seu íntimo, está escrito, no íntimo dele ele pensou, mas ele não tomou uma atitude, ele é como se... Ele fez um julgamento, mas não agiu. Então, isso é muito legal, porque às vezes a gente tem vontade de fazer umas coisas e às vezes motivado por alguma coisa da carne, você vai lá e faz. Mas ó, Samuel está mostrando para nós o quanto é importante, mesmo que você tenha vontade de algo, consulta primeiro. Tá, esse aqui. Mas provavelmente Samuel fez a pergunta, meu Senhor, é isso mesmo? É esse aqui? E aí Deus respondeu, não é esse, porque eu vejo o coração, não olhe para a aparência. E rapidamente Samuel já passou e falou, próximo, não é esse. A gente aprende, a gente precisa ser rápido com isso. Ser rápido na resposta. Se segurar, perguntar, esperar ouvir, é assim que ouvir, tomar a decisão e não ir pelo que a gente pensa, mas pelo que a gente ouve do Espírito. E daí vão, um após o outro, né? Próximo não é, e próximo não é, e próximo não é. E Samuel pergunta pro pai lá, o Jessé. Mas e aí? Você não tem mais nenhum filho? Porque não é nenhum desses. Aí ele lembra que tem mais um que nem na casa tá. E manda chamar o Davi, que era o 8º filho, eu acho, né? 8º filho. Aí quando chega o Davi, novinho, o mais novo, aí sim, Samuel de fato recebe a resposta de Deus, que era esse. Era esse que ele deveria ungir. Sim. Muito bom, né? Isso aí. E a questão que fica é, o que Davi tinha de tão especial que ele tinha um coração como o de Deus? Há referências muito legais de textos aqui que a gente pode olhar, né? E Cristo, fazendo um gancho aqui com Cristo, ele veio e se entregou ao próprio Deus. E tudo o que ele fez foi por amor ao Pai. E tudo o que ele fez foi seguindo a voz do Pai. Foi seguindo o que o Pai queria dele. E não nele mesmo. Então está escrito que ele se esvaziou de tudo e se fez como um de nós. Se retirando completamente de si e deixando que Deus o possuísse 100% totalmente. Então, há muitos lugares aqui que relatam Cristo dizendo, eu faço a vontade daquele que me enviou e não a minha. Então, ali mostra o quanto Cristo era entregue à mão do Pai. Cristo, ele mais do que ninguém, era o próprio Deus e ele ensinou, através da vida dele, como ser o mais próximo de Deus possível, que é se esvaziando de si e deixando que Deus atue em nós. E Davi, nesse caso, acredito eu que ele tinha um coração porque ele entregou a vida dele. Muito, muito do que a gente lê dele, a gente sabe que não foi o que ele fez de certo ou fez errado. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com a entrega dele ao Senhor, a Deus. Ele é completamente entregue. Ele fez exatamente o que Cristo fez pelo Pai. Cristo sendo o Senhor de Davi, Cristo sendo nosso Senhor, ele pede o que para nós? Que não seja mais você,
mas que seja eu em você. Que o seu velho homem, que a sua velha mulher morra e que viva uma nova mulher, um novo homem. Que eu mesmo, habitando em você, construirei de novo um novo homem, uma nova mulher, a partir dele. Então, será mais dele em mim do que eu mesmo, porque eu me retirei desse lugar, eu me esvaziei de mim. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente tem ambições e tem vontades e tem as coisas que estão ao nosso redor, a nossa vida, as nossas profissões e as nossas questões pessoais. Será que todas essas coisas, em todas elas, a gente morreu pro velho e está vivendo ele em nós? Será que em tudo que a gente faz, a gente está realmente deixando que a voz dele direcione se a gente deve continuar naquilo, ou sair, ou converter de uma outra maneira, ou refazer aquilo de novo de outro jeito? Ou será como que é o coração como de Davi? Será que a gente está fazendo como Samuel, tendo as nossas percepções, ouvindo a voz de Deus e depois refazendo a nossa ação mediante a voz dele? Esse é o exemplo primeiro que a gente coloca aqui. Mas a gente fala de Samuel, que era o profeta, que era aquele que falava por Deus aqui na terra. Né? E Davi, como que ele lidou com isso? Porque inúmeras foram as vezes em que Davi, como já ungido, porque a gente acabou de descrever que ele foi ungido. Beleza, ele foi ungido, mas ele já foi coroado? Ele já subiu no trono? Não. Ele esperou. E ele esperou um longo tempo. E como foi o caráter dele enquanto ele esperava esse longo tempo? Olha como é engraçada a história, a circunstância. Logo, ele vai servir o próprio rei Saul. Ele vai ser o arpista do rei, para acalmar o rei quando ele está fora de si. Então, o recém-ungido vai servir o rei que está hoje reinando na nação dele. Primeiro ponto. Ele poderia falar, não, agora já fui ungido rei, eu quero meu trono aí. Não, ele foi lá e serviu. Ele respeitou ainda que Saul já tinha sido de maneira espiritual, Deus já tinha tirado Saul do posto e já instituído um novo rei. E aí Samuel foi lá e ungiu, e Davi já era rei, segundo a vista e o olhar de Deus. Mas na prática, Davi ainda não estava atuando. Não estava atuando. E se ele fosse uma pessoa, talvez gananciosa? Mas aí a gente parte do princípio que Deus nem teria escolhido, né? Mas veja, olha quantas opções ele poderia ter sido e não foi. Próprio Eliabe. O próprio Eliabe. Lembra quando ele vai ver ele lá? Quando o pai manda lá, ele vai lá levar um negócio para seus irmãos lá e tudo, leva comida e tal. Batalha, né? E aí tá o irmão lá no meio do exército lá e tal, ele chega e fica perguntando o que está acontecendo. Isso aí quando Golias está desafiando o exército, Davi chega exatamente nessa hora e pergunta o que está acontecendo e tal, e os irmãos vêm e repreende ele, né? Fala, o que você está fazendo aqui? Você está achando que você é quem? Vai embora, você não devia estar aqui. O próprio irmão já tinha uma postura assim meio que... E era quem Samuel achava que poderia ser o rei, né? Exato. E repreende Davi e ainda fala, você está aqui para quê? Para tentar se orgulhar de alguma coisa? Ele cita algumas mazelas assim... Que é do próprio coração de Eliabe, né? do coração de Eliabe. Não tinha nada a ver com Davi, mas ele desfere essas palavras contra Davi. E Davi fala, não, mas eu quero saber quem é esse aí que está... Desafiando o exército do Deus Todo-Poderoso. Do próprio Deus vivo. Quem é esse aí? E daí Davi fica horrorizado com aquilo. E fala, não, eu
vou dar um jeito nessa situação aqui. Mas não ele vai dar um jeito. Porque quando ele chega na frente de Saul para dizer que ele vai enfrentar, porque precisa pedir autorização, ele fala, não, mas Deus, ele fala que Deus fez isso, já entregou na minha mão ursos e leões, e assim como Deus me entregou esses animais, ele diz ali de uma certa forma, ele também me entregará a Golias. Então, ou seja, ele não estava confiando nele mesmo, não, porque eu sou bom nisso. Porque eu sou rei. Porque eu já sou ungido. Nada. É verdade. Ele vai lá com toda simplicidade, porque ele ainda sabe... vai pedir o rei ainda. Vai pedir pro rei. E o rei fala, não, beleza, você quer ir? Tem certeza? Porque, ó, esse Golias aí, ele é um cara que é treinado, ele é um gigante, guerreiro. Bota um monte de aparato nele, veste o Davi cheio das indumentárias lá, ele não consegue nem andar. Pois é, né? Ou seja, não é isso. Não é isso que vai fazer ele estar protegido. E Saul não entendeu. Não entendia em que nível estava a relação de Davi com Deus. Eu devia estar achando que Davi estava doido. Como que você vai enfrentar? Porque Davi fala assim, não, esses negócios estão muito pesados, pode tirar de mim tudo. E aí eu não aguento nem segurar os negócios, que ele era menino ainda. E ó, pra você ver como é que ele Davi ensina pra gente que fé era aquela, né? Ele entendia que ele não dependia dos recursos de um guerreiro, como escudo, armadura, espada e etc. Pelo contrário, a todo momento, todo tempo, até quando ele ouviu Golias ali confrontando aquele povo ali, ele falou, uai, quem que é esse cara? Quem que é esse cara que está confrontando o exército do Deus Todo-Poderoso? Não era aqueles homens. Ele já pensava no nível espiritual. Quer dizer, olha como ele já tinha uma cabeça diferenciada dos outros, né? E os irmãos dele estavam ali, na parte natural, tentando enfrentar, mas todos com medo do Golias. Você vê que quando a gente está no natural, o que nos assombra é o medo, realmente a gente não dá conta daquilo que está chegando perto de nós, a gente corre. Aqui fala que quando Golias foi à frente para falar com eles, que eles todos correram, que eles não ficavam ali na linha de frente, eles todos saíram. E esse é o olhar natural quando você está sozinho, quando você não está amparado, quando você está dependendo só das forças naturais. Diferença de um menino, que eu acho que ele era adolescente ainda, vendo aquilo, nunca lutou com armas e não era guerreiro, pelo contrário, era um pastor de ovelhas. Exato. E olhando com o olhar certo, com o olhar daquele coração, entendendo quem era o Deus que ele realmente segue, Davi. Olha para o rei e fala, deixa comigo, eu vou entrar para essa batalha. Ele fala, deixa com a gente, na verdade, né? Deixa com ele, né? Deixa com Deus Todo-Poderoso. Eu tô aqui de fantoche. Porque no momento que ele chega lá na batalha, ele também declara para o Golias, Deus vai me dar você hoje, e eu vou arrancar a sua cabeça, e vou dar o seu corpo para comer as aves. Ele diz tudo. Por quê? Porque ele faz uma oração ali antes de pegar da Golias. Claro, porque também, com certeza ali, se ele proclama isso na frente do Golias, é porque realmente Deus falou com ele. Então ele já estava... O medo... Não era uma opção ali para ele, entende? Porque ele já tinha tudo claro na cabeça dele, de um jovem, que se ele tinha feito algumas coisas em relação aos animais, que ele tinha conseguido salvar as ovelhas, porque Deus tinha feito isso por ele, por que ele não faria agora? Se Deus também já tinha dito que ele poderia fazer. Então veja que as circunstâncias são totalmente diferentes. As linhas de pensamento de como Davi enxerga as coisas e faz é totalmente diferente de Saul ou dos outros soldados que estavam ali na frente de batalha, né? E olha, isso aí que você falou é muito legal, eu tô pensando aqui. Faz entender como Deus antes trabalha com a gente no secreto. Porque antes que as coisas se tornem públicas, Deus faz com que a gente encontre com as forças dele dentro de um lugar que só você e ele estão vendo.
Ninguém mais está vendo. Porque às vezes a gente está num momento da vida, de dificuldade, ou até assim, às vezes você não quer compartilhar sobre coisas que você está vivendo, e você tem Deus com você, e às vezes você vai para o quarto dormir à noite, está você sozinho e ele. Às vezes você tem até alguém que mora com você, ou que até dorme junto, você é casado ou não, mas não é isso, não é sobre isso. Mas é sobre realmente você, lá dentro, entender que só Deus e você conseguem resolver aquela questão. Mas Deus mostra através de Davi que antes ele trabalha com a gente num lugar que ninguém vê. No seu secreto, né? Porque quando ele fala que matou urso e leões, ninguém viu isso. Era Davi, as ovelhas, e o próprio Deus tendo com ele, e ele confiando no Deus ali que ele segue, e tomando as ovelhas da boca de um leão e matando o leão. O que é muito ousado, que não é normal, é algo já sobrenatural. Você vai viver o sobrenatural de Deus no secreto, antes de viver coisas que são públicas. Porque Golias já foi uma aparição pública daquele menino. Mas ele não tinha começado ali. Ele começou antes, num lugar onde ninguém viu. Mas a certeza daquele secreto é que deu para ele a fé do público. E não o contrário, né? Exato. E eu acho que é nesse momento que se antecedeu a tudo isso, porque ele ainda nem, talvez bem antes do leão, bem antes de todas as coisas, é aí que Deus já sondava. Qual era o tipo de relação que ele tinha quando ele vivia as coisas do dia a dia? Como que ele se comunicava com Deus? Como que era essa relação? Porque na verdade é uma relação, né? Então eu acho que aí que está Deus vê o tempo todo. Ele te conhece já desde o ventre da tua mãe, né? Todo o tempo. Todo o tempo. Então, eu acho que esse é um ponto bem chave que fala um pouco sobre como que o coração de Davi como atuava. E depois ele teve também outras circunstâncias onde ele já ungido, não estando no trono, mas que ele começou a ganhar a confiança tanto de Saul quanto da própria população. Porque Saul foi colocando ele na frente das batalhas, ele foi ganhando. Por quê? Tem um trecho que fala que Davi se portava com sabedoria e o Senhor estava com ele. E Saul o temia por se portar com sabedoria. Então veja, isso já vai demonstrando porque o Senhor estava com ele, ele se portava com sabedoria. E isso fazia com que ele fosse ganhando essas lutas do dia a dia. Essas coisas que a gente enfrenta também na nossa vida. E a gente às vezes pensa, Davi teve coração segundo de Deus, né? Então ele era, foi tranquilo. Ele tinha benefícios. Com certeza, ele era agraciado por Deus. Mas ele sofreu muitas perseguições, muitos reis e inimigos ele teve. Muitos queriam matá-lo. O próprio Saul. Ele teve uns desesperos na vida aí, né? Então não foi um negócio simples, não. Não foi. Ele teve que usar de várias artimanhas, desde fugir. Mas é muito legal, desculpa. Não, pode falar. Eu vou falar aqui um pedacinho de um salmo que fala, mesmo quando ele está nesses lugares, o que ele faz. Mesmo quando ele está desesperado. E é ali que vai mostrar onde está o coração dele. Ah, boa. Esse salmo é o Salmo 9. Ele estava sofrendo, se a gente olhar os salmos atrás, assim, 4, 5, 6, 7, 8, ele estava dando tem vários salmos dele muito aflito. E nesse Salmo 9, logo no versículo 1, é muito legal, porque ele fala assim, Senhor, quero render-te graças de todo o meu coração e proclamar todas as suas maravilhas. Esse pequeno trecho já mostra que Davi, quando ele ia ter com Deus em oração,
quando ele ia falar com Deus, mesmo que ele estivesse aflito, ou mesmo que ele estivesse sofrendo coisas que diz respeito àquele momento, ele lembrava de muitos feitos de Deus. Não só dele, mas feitos na geração passada, feitos com familiares dele do passado, feitos até mesmo nesse momento que ele matou Golias. Ele confiava no caráter de Deus. Ele confiava naquele que ele cria. E quando ele fala, quero render-te graças de todo o meu coração. Quando ele fala isso, primeiro, ele está se rendendo a glorificar de todo o coração, porque era aquilo que ele queria, o que vinha de Deus. E quando ele se coloca dessa maneira totalmente genuína, inteira e de coração ali, ele se coloca do jeito como Cristo estava aqui, que era entregue completamente às obras do Pai, à vontade do Pai e àquilo que o Pai queria dele. E ele fala aqui como quem está buscando o Senhor, mas para louvar, para dizer, esse é o meu Deus, aquele a quem eu quero que esteja cheio o meu coração. Não de mim mesmo, mas dele. E aí ele fala, vou proclamar todas as tuas maravilhas, para autoafirmar isso em mim, que os meus pensamentos, neles estejam somente quem é o Senhor e tudo que o Senhor fez. Maravilhas aqui significa milagres, coisas que não são comuns, coisas que são extraordinárias, especiais, aquelas coisas que você acha que não tem como acontecer e elas acontecem. É disso que ele está falando, não está falando de obras comuns, está falando de coisas que somente Deus pode fazer. E Davi, tendo essa experimentação de todo o percurso dele, independente de tudo que vive, ele vem e fala, quero estar rendido ao Senhor de todo o meu coração e lembrar aqui dentro que você é aquele que faz as maravilhas, os milagres, de tudo que eu tenho vivido, de tudo que eu vi, de tudo que eu soube das gerações que passaram. Ele tem uma confiança, né? Uma confiança muito firme e sólida pelo que experimentou e por tudo que construiu a história do povo dele, né? Isso aí é uma situação em que às vezes a gente se perde, porque é como se a gente não tivesse uma referência. E parece que por mais que esteja aqui essa referência, às vezes a gente desconsidera isso. Ou simplesmente, às vezes a gente esquece que a gente já viveu uma situação parecida e talvez, não sei se porque aquilo não foi vivido tão intensamente ou porque você não tinha consciência de quem realmente estava com você, não fica claro essa relação de confiança, essa trajetória, como que vai ser o resultado, né? Então, porque como vai ser o resultado, parece que eu já sei o que vai acontecer. Não, não é isso. O resultado sempre vai ser o que é da vontade de Deus, e o que é da vontade de Deus vai ser o melhor para você e para todos, né? Então, nessas circunstâncias, às vezes a gente se perde. Agora, quando você vive uma coisa intensa, imagina, ele vivia situações de vida e morte o tempo inteiro. Perseguido, tendo que fugir, se fingindo de louco para fugir de não sei quem. Então, todas essas circunstâncias, ele fazia o quê? Ele trazia para ele aquela carga de relação com Deus do povo dele, mais o que ele vivia e já tinha vivido, ou seja, ele solidificava cada vez mais isso nele. Toda vez que uma circunstância aparecia, ele colocava mais uma rocha e construía mais um pouco desse templo. E está escrito no Evangelho, Cristo mesmo nos avisa, que é aquele que viria, que é o Espírito Santo que está em nós, nos faria recordar de todas as coisas que a gente precisasse para seguir falando da palavra e crendo e mantendo a nossa fé em dia. Então, Davi, tendo o Espírito dele lá naquela unção, já que Deus destinou o Espírito a Davi, faz jus a essas proclamações de Davi, de recordar, de lembrar, porque o Espírito de Deus é que faz isso com a gente.
E quando você falava, há muitas coisas que a gente às vezes acha que a pessoa, por ser abençoada, que ela não vive. E ela vive sim. Ela vive todas as mazelas, todas as dificuldades, os medos, os terrores. Vive. Só não se mantém lá. Davi, por exemplo, era muito passional. Tem salmos de Davi, vocês podem ler aí, acompanhar, que são salmos dele assim. A gente não sabe o que ele viveu. A gente não estava na pele dele. Mas se nota que no que ele fala são coisas assim extremamente dramáticas. Então você ouve, você lê ali, você imagina a cena, você fala, nossa, a pessoa está desesperada. Não está na boa, né? Não está na boa, não é só porque ele é Davi. Então, pra você ver. Mas, às vezes, embora o sobrenatural haja e a gente precise do Espírito para fazer com que a gente recorde disso muitas vezes, Davi também nos ensina que, assim como a gente hoje olha para esse livro, consome dessa palavra e valoriza isso aqui, ele fazia de igual maneira. Então, desde os tempos deles até hoje, nada mudou, é sempre a mesma coisa. Inclusive, eu separei um pedacinho de um trecho de outro salmo, que também era de Davi, é de Davi, é o Salmo 12. O Salmo 12, no versículo 6, olha o que ele diz sobre o que é as coisas que o Senhor deixou, sobre as palavras de Deus. No versículo 6 ele fala: as palavras do Senhor são verdadeiras, são puras como a prata purificada num forno, 7 vezes refinada. É como se aquilo fosse purificando tanto que não há nada que ele veja que é mais puro do que aquilo que ele tem nas mãos dele. E o que é? Exatamente isso aqui. O próprio Davi dizendo: as palavras do Senhor são verdadeiras. Como se ele dissesse: é nelas que eu amparo as minhas dores, é nelas que eu me seguro. A minha sustentação está no que eu sei, no que eu leio da palavra, naquilo que eu vivi, naquilo que eu leio, no que está constando dentro de mim aqui, ó. Essas coisas, elas se combinam para que você se mantenha firme. E aí ele fala, são 7 vezes refinada. É a perfeição da pureza, a coisa mais extraordinária que possa estar presente com você quando você necessita. E eu acho que isso era tão forte no coração dele, tão forte que ele fazia uso disso na maior parte das vezes que ele realmente tinha que agir ou tinha que tomar uma decisão. Claro, não que ele fizesse certo sempre, até porque ele era humano e errava também. Mas a forma com que ele conduzia as coisas quando ele recebia de Deus uma palavra era justamente essa intenção de sempre estar seguindo, de sempre estar ouvindo, de sempre estar de acordo com a vontade daquele. Esse era o coração. Esse era o coração, porque veja, ele depois foi passando anos e ele teve 2 oportunidades de matar Saul. 2 oportunidades que eram assim simples. Uma delas, ele estava lá e os servos mesmo incitaram ele a fazer isso, porque era um momento tão oportuno. Os servos falaram: vai, Davi, a hora é agora. E nesse caso, ele não fez isso. Não fez, não cedeu aos servos e ainda os conteve. Porque ele falou: este é um ungido do Senhor. Quem tiver que tirar a vida dele é só o próprio Deus, seja da forma que ele quiser. Esse é o coração. Esse é o coração. E olha... Tendo poder, não o faz. Tendo a oportunidade e o poder, e não faz. Por quê? Porque ele estava seguindo a voz daquele. Do Espírito. Isso. Olha o paralelo com Saul. Lembra quando Saul pegou os espólios de guerra lá, que não era para ele pegar, que era para ele matar tudo, destruir tudo. E ele falou assim: não, porque os soldados queriam. E eu fui lá e cedi. Por medo deles, eu acabei fazendo. Isso mesmo. Aqui,
os servos também O estavam contrário, incitando Davi a matar. É. E olha, era muito cômodo para ele. Eu mato o rei, eu assumo o lugar, eu já sou ungido. E olha o que ele povo já me isso, gosta. já era bem quisto. Já me gosta, já Quer me dizer, quer. tinha tudo, menos a palavra A permissão de ordem. de tipo, agora realmente você vai assumir o trono. Isso aí. E ele esperou. E ele convenceu o servo, porque ele disse, ele conteve os servos, ao contrário de Saul que cedeu. Ó, velho, ele realmente deu valor à única coisa que importava. Nem quem está à sua volta, nem os poderes que você adquiriu, nada. Mas a voz que fala ao seu coração e que você sabe qual voz é e segue ou não. E você vê que ele... E isso determinou o destino dos dois. Exato. De Saul e de Davi. E é ali que Saul perde o trono. É ali que Deus rejeita o coração de Saul, mesmo não querendo. E adiciona a Davi um reino que é sensacional, espetacular. Realmente, a diferença de postura, de conduta, está num simples ato de não agir por aquilo que você vê, mas sim por aquilo, pela voz do Espírito, né? Exato. E ele poderia ter cedido. Poxa, mas eu vou deixar de ser rei. Como que eu vou ter uma próxima oportunidade? E ele já estava esperando. E ele já estava esperando. Poxa, e ainda os servos dizem assim que, Deus não falou que ia... ele fala os servos dizem para matar Saul. Porque tem uma hora... que os servos dizem para ele, não, mas Deus vai entregar Saul na sua mão. Será que não é essa hora? Ou seja, chega um momento que o pessoal fica tanto buzinando na orelha dele, que chega e fala assim, não, mas Deus mesmo falou para você que vai entregar ele na sua mão. Talvez é agora. Vai lá. Na segunda oportunidade... Tentação, né? Tanto é que na primeira vez que Davi chega a cortar um pedaço do manto dele, né? de Saul, da roupa de Saul, ele sente no seu coração que ele não deveria nem ter feito aquilo. Naquela hora ele reconhece que ele não poderia matar Saul. Então tem toda uma relação dele. O Davi era espiritual. Né, exato. Uma relação dele muito clara, que ele sentiu no coração que não era. É um constrangimento, cara. Isso é quando a gente faz algo da carne que a gente percebe que não deveria ter feito, sabe? Tipo, ele realmente prova que isso aí ele fez pela carne, entendeu? Porque ele teve um constrangimento que é o que o Espírito faz com a gente. E ele logo falou, puxa, por que eu fiz? Tem um outro salmo dele também, que é o Salmo 16, que ele revela, olha como ele vai revelando pequenas pitadas de como é que era o relacionamento dele com Deus. Que é isso aí que você está falando aí. Esse episódio dele não querer matar, isso era o relacionamento dele, não com quem estava à volta, mas com o próprio Deus. Exato. Como ele via nesse Salmo 16, olha que interessante isso aqui. No versículo 7, ele fala assim, darei louvores ao Senhor que me aconselha. Na calada da noite, o meu coração me ensina. Nossa. Tipo, deve ser sabe muito... o negócio do secreto que eu acabei de falar? Sim, e deve ser muito nessas circunstâncias, entende? Porque era numa situação... Na calada da noite. Exato, que o meu coração revela. Porque tá dito ali em Samuel que ele fala, porque ele sentiu no seu coração. Nossa, ler a história e conectar com os salmos é muito bom, porque daí você vai revelando naquela passagem. Não, e às vezes ele está falando aqui exatamente desses momentos ali, porque os salmos dele, ele está tudo vivendo isso aí, enquanto ele está pronunciando os salmos e tal. E tem vários muito bons. Por exemplo, tem uma parte aqui nesse mesmo salmo, no versículo 5, ele fala, Senhor, Tu és minha parte na herança e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Olha como ele fala de coisas que ele está vendo além dele. Isso aqui ele não está falando por ele está falando porque Deus revelou isso para ele. No íntimo dele, logo na sequência ele fala, estou com Deus na calada da noite e ele ensina, e no meu coração eu sei de tudo.
Então, você vê, ele fala, és a minha parte na herança, cara. Isso aqui ele está falando já de tempos adiante. Ele está falando do próprio Cristo. Como assim tu és minha parte na herança? Ele já sabe que Cristo, sendo a descendência e o rei dos reis, nos concede de ser filhos de Deus e co-herdeiros junto com ele, de todo o reino que há de vir, de todas as glórias, de todas as bênçãos de Deus que está por vir. Nós somos herdeiros. E o meu cálice, ele fala, como se apontando para Cristo e dizendo, você é o meu cálice. Meu Senhor, eu já sei que o Senhor é o meu cálice, que é a nova aliança, que é aquele que foi derramado para que ele tivesse acesso a essa herança que ele está falando aqui. És tu que garantes o meu futuro. Olha você vê, é perfeito, cara. Sim. Como Davi tinha a sabedoria vinda direto da fonte. Não era de ninguém, era da fonte do Espírito de Deus. Revela que o coração dele não buscava por nada, senão pelo próprio Deus. E ele buscava agradar e fazer por amor, para realmente fazer a vontade do Pai. E ele tanto buscava que ele queria achar meios de fazer mais. Porque teve coisas que no final ali que ele menciona, que ele fala, nossa, me destes um palácio, assim, 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 e você, Deus, a sua arca está numa tenda ainda. Quero construir algo tão grandioso como tu me destes. Então, assim, você vê que ele tem um cuidado nessa relação de também honrar Deus, né? Honrar, amar, prover de alguma maneira também. Colocar Deus onde ele deve ser, né? A luz no alto para que ilumine, dá a ele o lugar onde ele deveria sempre ter estado, né? Exato, e ele traz também, uma coisa que ele faz é trazer a arca que estava largada lá em uma cidade, de qualquer jeito, Saul não deu atenção para ela, e ele tenta trazer, porque ele também acha importante estar próximo da arca, que era o símbolo, né, de Deus com eles, e não estava próximo dele, e ele zelou por isso, então ele era uma pessoa zelosa em relação à sua relação com Deus também. Então eu acho que isso também mostra um pouco desse coração segundo o coração de Deus. Que é olhar para as coisas e você vê, né? E ao olhar para as coisas de Deus, ele era beneficiado em todos os sentidos. Porque o reino dele foi se não o reino mais próspero. Em paz, em prosperidade, de ser uma boa liderança. Foi unificado, foi o único que foi unificado, que unificou todas aquelas regiões que estavam separadas, e que depois, quando Salomão assumiu, e depois ainda permaneceu, mas daí o filho dele já começou a dissociar tudo. Então, assim, ele foi o rei unificador, né? É aquele que conseguiu realmente trazer a todos. O segundo rei de Israel, porque o primeiro foi Saul, que não conseguiu manter o coração dele. Você vê, né? Saul não se retirou do próprio coração para que Deus ocupasse, mas Davi falou, o meu coração é seu, pode ocupar. E aí Deus ocupa o coração de Davi, e aí o resultado é um dos melhores governos até hoje em toda a história. E ele foi rei até o último fôlego de vida. Esteve ali na paz do seu reinado. Embora ele teve os percalços das consequências de tudo que fez, fora dos scripts assim, de uma boa conduta, mas nem isso retirou dele o lugar onde o Deus colocou e que o próprio Deus o honrou pelo simples fato dele ter o coração segundo de Deus, que é esvaziado para que seja ocupado por Deus completamente. Quando Cristo esteve aqui, ele falava muitas coisas com relação a isso. E
em se esvaziar e deixar que Deus faça nele a vontade, mesmo quando Cristo se sentia num momento difícil. Eu lembro aquele episódio lá quando ele estava no Getsemane, a ponto de ser pego pelos inimigos. Eu vou até ler. Vamos ler em Mateus 26, que é um momento que Cristo está ali orando e ele vai falar com o Pai. Mateus 26, no versículo 39, ele deixa os discípulos ali e vai uns passos a mais adiante e fica sozinho orando. E aí ele fala ao Pai assim, e aqui ele fala como o filho. Ele fala: ó meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Quer dizer, ali ele estava sofrendo de uma angústia profunda, uma tristeza por saber o que passaria. E aí ele mesmo fala: se possível, afasta de mim esse lugar. Mas aí ele fala: contudo, não seja feito como eu desejo, mas sim como tu queres. O próprio Cristo falando que não seja como eu desejo, mas que seja como tu queres. Esse era o lugar de Davi, né? Davi esteve nesse mesmo lugar. E Cristo era o Senhor de Davi. Cristo com toda a perfeição de ser Deus aqui. E Davi como um homem, como nós somos, com as nossas imperfeições. E com a oportunidade que nós temos, que Davi teve, de ter o Espírito com ele. Que o próprio Cristo nos deixou quando ele se foi. Porque ele nos deixou o Espírito Santo, para que habitasse em nós, assim como habitou em Davi. Então, qual que é a nossa diferença para com ele? Para com Davi? A gente tem a mesma oportunidade. Mesmo. A única diferença é o quanto a gente deixe que Deus faça em nós a vontade dele. Assim como eles estão aqui revelando para nós. Davi era orientado pelo próprio Cristo. Aquele salmo que ele diz: o Senhor disse ao meu Senhor, como se ele estivesse vendo o Pai e o Filho. E ele fala: o Senhor, Deus, Pai, diz ao meu Senhor, que é o Deus, o Cristo: assente-se ao meu lado até que eu coloque todos os inimigos por debaixo dos seus pés. Assente, descansa. O Senhor fala ao meu Senhor. Davi revela que o próprio Cristo, a quem se entregou ao Pai, era o Senhor dele também. E Senhor para eles é o meu Deus, é aquele a quem eu adoro, venero. O Cristo era o Deus de Davi. Davi tinha um coração segundo o de Cristo, porque quem era Deus de Davi era o Deus. O Cristo mesmo cuidava de Davi como Deus, e Cristo revela o coração dele ao dizer que não seja como eu desejo, mas seja como tu, Pai, o quer. Quer dizer, Davi tinha o mesmo coração de Cristo, de deixar que Deus o ocupe completamente e revele a vontade de Deus e faça-se conforme aquilo que ele quisesse. Isso é extraordinário. Revelador e especial, porque realmente mostra pra gente o quanto Deus quer você 100%. E não 70%, 90%, 80%, ele quer 100%. Davi, ele se apaixona por Deus.
igual a gente quando começa a ver ele, a gente começa a se apaixonar e começa a ter uma relação de querer estar com ele, do lado dele, perto dele, sentindo aquilo o tempo todo, sem pestanejar. E aí tem até um salmo, acho que eu anotei aqui, deixa eu ver aqui, que ele é como se ele estivesse se declarando para Deus. Isso é tão legal, eu acho que vale a pena a gente ler, até para a gente ir finalizando aqui. Esse salmo, ó, Salmo 16, versículo 2. Olha o que ele fala. É como se estivesse falando para um grande amor da tua vida. Ele fala: ao Senhor eu declaro, tu és o meu Senhor. Não tenho bem maior além de ti. Olha, Davi era rei, tinha tudo. E ele fala: não tenho bem maior além de ti. Aí, nesse outro salmo aqui, ó, último salmo, Salmo 18, que complementa com esse. No primeiro versículo, um salmo de Davi, ele começa o salmo dizendo: eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. Ele fala: eu te amo, meu Pai, com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. Isso é uma declaração do amor genuíno de Davi a um Pai soberano, que só quer o nosso bem, que quer nos pegar no colo e carregar a gente para um lugar lindo, maravilhoso, onde não terá mais lágrimas, não terá nenhuma dor, onde a morte não tem mais poder, onde a gente viverá ao lado dele para sempre, numa eternidade sem fim. Esse é o lugar onde Davi sonhou, onde ele viu antecipadamente, se declarando amorosamente a esse lugar, que é o próprio Deus. É o próprio Deus, e Ele só quer que a gente queira. Isso aí. Aonde está o nosso coração, né? Ele só quer que a gente queira. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Vamos agradecer por estar aqui, muito bom. Obrigado por você ter vindo junto aí fazer mais esse episódio aí do Todo Tempo. Virar mais vezes. Edson, obrigado mais uma vez, meu querido. De nada, querido. Tamo junto. Eu que agradeço, Renato, agradeço, Edson. Obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês, pessoal. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau, tchau.